Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula, onde nós vamos aqui hoje, de uma vez por todas, deixar você ciente do que é a perícia grafotécnica. Muitos de vocês chegaram aqui até essa aula porque viram um anúncio meu nas redes sociais ou até mesmo alguma publicação numa rede social a respeito de perícia grafotécnica. A razão pelas quais as pessoas chegam até essa aula não é diferente de você. A maioria delas chegam ou porque precisam de uma renda extra, estão à procura de complementar um orçamento que já tem, já exerce uma profissão, está feliz com ela, mas a remuneração ainda é baixa, então vem à procura de uma renda extra. Ok, esse é um perfil que chega aqui para mim. Outro perfil que chega aqui também é aquele que está em transição de carreira, né? Então ele está à procura de uma nova carreira profissional. Então, ele está fazendo uma transição, está mudando, não quer vender, por exemplo, mais as suas horas para um trabalho que não diz respeito ao seu futuro. Então, a transição de carreira também é um perfil que chega para essa aula. E aí, tem um terceiro perfil que chega aqui, que é o perfil daquele que está à procura de uma nova profissão. Para esses três perfis aqui, eu posso dizer o seguinte: você está no lugar certo e na hora certa, porque a perícia grafotécnica, ela é democrática. Ela tanto pode você trabalhar com ela como uma renda extra, como fazer uma transição de carreira e trocar o que é o plano A seu hoje para um plano B, como você também pode iniciar do zero, como foi o meu caso, que eu iniciei na profissão do zero. E eu tenho também aqui um perfil que chega bastante também aqui para nós, que é a pessoa que está, no momento, desempregada, ou então ela está sem nenhuma atividade profissional, à procura de uma nova profissão. Essa pessoa também chega aqui nas redes sociais. Todos eles têm um único objetivo: saber se a perícia grafotécnica ela vai se enquadrar naquilo que ele precisa. Maurício me diz, para quem é a perícia grafotécnica? A perícia grafotécnica é para qualquer pessoa que tem o ensino médio completo. Não precisa ter curso superior. 96% ou 97% dos tribunais do Brasil exigem tão somente o ensino médio completo. E o que é a perícia grafotécnica? A perícia grafotécnica, ela é conhecida no meio, né, jurídico como um trabalho para um expert. Ela é conhecida nesse meio jurídico como aquele trabalho que nem o juiz e nem o advogado dominam esse assunto. Então, não é do domínio do conhecimento de juízes e de advogados a perícia grafotécnica, o assunto de perícia grafotécnica. Tá bom, Amauri, eu já sei que perícia grafotécnica é para quem está à procura de uma renda extra, para quem está querendo fazer uma transição de carreira, para quem está à procura de uma nova profissão, e que é também para uma pessoa que tem ensino médio completo. E essa pessoa ela é reconhecida no meio jurídico como um expert, ou também um auxiliar da justiça. Ele também é conhecido como um auxiliar da justiça. Até se você visitar o site de qualquer tribunal do seu estado e procurar por auxiliares da justiça, você vai encontrar, dentre algumas profissões, a profissão de perito. Então, por que esta profissão, você que chegou aqui, chegou pensando o seguinte: Amauri, eu estou muito curioso, porque até o momento que você apareceu na minha rede social, num anúncio, ou que eu encontrei você, que caiu lá para mim um conteúdo da sua rede social falando sobre perícia grafotécnica, até aquele momento eu não conhecia nada, absolutamente, nunca tinha ouvido falar de perícia grafotécnica, eu nunca tinha ouvido falar de perícia judicial. E por que você não sabia? Por quê? Até antes da gente sofrer aquele isolamento social, o ofício do direito, o meio jurídico tinha um entendimento
direito de não fazer divulgação nas redes sociais ou por qualquer outro meio das profissões relacionadas ao direito. Havia uma compreensão, um entendimento que os profissionais que estavam relacionados ao meio jurídico, que exerciam profissões relacionadas ao meio jurídico, não deveriam fazer divulgação do seu trabalho. Então, você não via advogados, por exemplo, falando de marketing jurídico. Você não ouvia ninguém falando do marketing jurídico. E hoje é comum nas suas redes sociais você ver gente falando sobre marketing jurídico, produzindo conteúdo de marketing jurídico. Por que isso? Porque o mercado jurídico, nos últimos 3 anos, ele se sofisticou. E ao se sofisticar, veio, então, o marketing jurídico. E é por isso que você hoje me ouve falando aí nas redes sociais sobre profissão correlacionada com o meio jurídico. Por quê? Porque a perícia grafotécnica, ela serve como uma auxiliar da justiça, aonde expert, peritos, atende juízes e advogados fazendo um trabalho de laudos periciais. Então, esses auxiliares da justiça ajudam juízes e advogados fazendo laudos periciais. Então, para você entender melhor o que é perícia grafotécnica, um juiz, ele não precisa, nem o juiz, nem o advogado, eles, quando estão envolvidos numa causa, dentro de um processo jurídico, eles não precisam de auxiliares da justiça no ofício do direito. No ofício do direito. E por que isso? Porque para isso eles estudaram. O juiz, inclusive, passou num dos concursos mais difíceis do país, a magistratura. Então, ele não precisa de auxiliar nessa área. Ele domina o CPC, ele domina as leis, ele domina isso daí. Então, ele não precisa disso. Mas, quando um processo que envolve um autor, um réu, o juiz, ele precisa, então, dar direito a essas partes de trazerem provas antecipadas, tanto da linha do autor quanto do réu, tanto da linha de quem faz uma denúncia, um ataque, quanto aquele que se defende dentro de um processo. O juiz precisa dar chance dessas partes produzirem provas antecipadas. E para você entender melhor isso daqui, essa relação aqui, onde entra a perícia grafotécnica nesse caso, a perícia judicial nesse caso, eu vou trazer você para uma analogia. E essa analogia é o seguinte: imagine um médico clínico geral. Esse médico clínico geral recebe você no consultório dele para fazer uma consulta. Ele te pede vários exames. Você vai, faz os exames e leva de volta nessa consulta com o clínico geral para ele avaliar. E ele avalia lá que você está com o coração ruim. O que esse médico clínico geral vai recomendar que você faça? Que você procure um cardio. Se você fez um exame da coluna e você está com um problema sério na coluna, o que esse clínico geral vai fazer? Vai te indicar um ortopedista, ok? Um ortopedista. Se você teve um problema lá, identificou que você está com um problema psicológico, psíquico, ele vai te indicar o quê? Um psiquiatra ou um psicólogo, sei lá, certo? Um psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa assim. E se você está com um problema, nos rins, o que ele vai te indicar? Um nefro, né? Talvez um nefro, sei lá, um nefrologista. Se eu errar aqui, vocês me perdoam, não é minha expertise, né? Estou só dando um exemplo e trazendo para vocês uma analogia aqui. Então, é isso aí, ok? Isso acontece na área da medicina. Agora, sabendo que isso acontece na área da medicina, presta atenção no que acontece na área jurídica. O juiz, quando é envolvido num processo onde tem um autor e o réu, esse processo traz alguma situação técnica,
E essa citação técnica, ela envolve, por exemplo, algo na construção civil. Um juiz é obrigado a conhecer isso, da mesma forma que um clínico geral não é obrigado a saber sobre a fundo especialização sobre ortopedia, como ele não é obrigado a ser um cardiologista, ele indica alguém expert nessa área. Então, a mesma coisa acontece com o juiz. Quando o problema é, olha, sua construção invadiu o terreno da vizinha, invadiu uma calçada, um ambiente público. Então, essa questão o juiz não domina. Ele vai precisar, então, nomear o juiz aqui, ele vai precisar nomear um perito, para que esse perito faça uma avaliação, uma análise, um laudo pericial que ampare tecnicamente esse juiz para que ele possa fazer um julgamento, então, correto dessa situação. Então, do juiz, o juiz vai precisar, já decidiu porque é uma questão técnica, ele vai precisar de um perito, ok? E isso se estende para uma área médica, por exemplo, um afastamento médico de um funcionário dentro de uma empresa, né, onde ele quebrou uma perna. Quem é que dá esse laudo de que ele vai ter que ficar afastado 30, 60, 90 dias? É um ortopedista. Então, este laudo pericial, um ortopedista vai amparar o juiz nessa causa. Vamos lá, um outro problema, um problema veicular. Determinado indivíduo comprou um carro numa concessionária, o carro não funciona. Toda vez que vai ligar o carro não funciona. Então, vai precisar o quê? Um perito na área veicular. No trânsito, é um perito também da área do trânsito, tá ok? Então, todas essas questões aqui envolvem perícia. E por que então, essa profissão de perícia existe? Porque o juiz não domina áreas técnicas. E nós, como peritos, somos conhecidos, então, como auxiliares da justiça. E o auxiliar da justiça, ele é um profissional autônomo que não precisa prestar concurso, não precisa ser advogado, não precisa ter CNPJ. Tudo é feito no CPF, tá certo? Ele não precisa ter outra expertise que não seja perícia grafotécnica. Então, portanto, você vai ouvir no mercado muitos profissionais dizendo, não, é bom que você tenha tal, porque o juiz vai te nomear, porque se você tiver isso, mais isso, é aí que o juiz vai te nomear. Não precisa outra expertise. Você precisa ser um perito, um especialista, e não um generalista. Então, quando você ouvir sobre essa profissão aí no mercado, dizendo assim, olha, você precisa ter um curso de documentoscopia para exercer perícia grafotécnica. Você não precisa ter documentoscopia. Eu vou te explicar o porquê. A perícia grafotécnica, ela cuida de escritas e assinaturas, que está relacionado à escrita. Portanto, a perícia grafotécnica é parte da comunicação do ser humano. A perícia grafotécnica, enquanto houver comunicação através da escrita, o ser humano terá pontos controvertidos. Haverá concordância e discordância sobre muitas e múltiplas coisas. Aonde existir uma discordância, procura-se o meio jurídico nas pessoas do advogado. O autor move uma ação, um réu é citado sobre essa ação e vai começar a se defender. Com o quê? Com seus advogados. Então, compreendam aqui as partes envolvidas no processo, que é o juiz, o perito do juiz, o autor e o réu, e os seus advogados, representando eles. Então, a perícia grafotécnica, ela diz respeito a escritas e assinaturas. Então, é parte da comunicação do ser humano. Enquanto o ser humano se comunicar por escrita, então haverá trabalho dentro da perícia grafotécnica. Você quer ver alguns tipos de trabalho? Eu vou te mostrar agora qual é o mercado. Amaury, por favor, me fale um pouco sobre o mercado. Eu quero entender melhor. E como que está esse mercado? O Serasa Experian, ele divulgou e divulga todos os anos uma pesquisa sobre os níveis de fraudes no Brasil. E acreditem vocês ou não, digite aí no Google, você vai ver
que o brasileiro sofre a cada 8 segundos uma tentativa de fraude. A cada 8 segundos, uma tentativa de fraude. Uma tentativa de fraude. Então, só de assinaturas, nós já estamos falando aqui de um mercado, por exemplo, do empréstimo consignado não autorizado. É outra pesquisa do Google que você vai fazer. Escreve assim, empréstimo consignado não autorizado, banco tal, banco tal, banco tal. Vai fazendo pesquisa banco por banco. Você vai se assustar o número de processos ajuizados. Passam de 20 milhões à espera do perito grafotécnico. Esse é o nosso mercado. Um mercado que não para. Um mercado que você vai periciar, por exemplo, pichação em muro, pichação em empresas, nas paredes de empresas, falando mal de diretores, xingando, ofendendo. Você vai pesquisar bilhetes, cartas ameaçadoras, fraudes de funcionário em atestado médico, fraudes de funcionários escrevendo cartão de pontos nas empresas. Enfim, é um mercado gigantesco. Você vai ver pais adulterando documentos que davam, por exemplo, a liberdade de ele ver 2 vezes o filho na semana, porque é um casal separado, ele adultera para 3, para 4, ele adulterando a assinatura da mulher, dispensar a pensão alimentícia. E você vai encontrar de tudo nesse mercado. Então, nós estamos falando aqui que a perícia grafotécnica, ela cuida, então, de escritas e assinaturas. E a gente está falando da documentoscopia, e você vai ouvir aí pelo mercado que, para ser um bom perito grafotécnico aos olhos de um juiz, você tem que ter o curso de documentoscopia. Isso nada mais é do que uma jogada de marketing para te empurrar um combo de produtos aí no mercado, aonde você, por não conhecer isso aqui que eu estou te explicando, e agora você não vai ser mais vítima disso, você cai nesse combo do mercado. Então, vão te oferecer outros cursos. Por exemplo, o que é mais correlacionado com a perícia grafotécnica, porque os outros não valem nem a pena explicar, porque só o nome já você vai ver que não tem nada a ver com isso aqui que eu te expliquei de escritas e assinaturas, porque é avaliação de bens móveis, uso capião, uma série de outros produtos aí que não tem nada a ver, diz respeito a outras áreas. Mas esse aqui, documentoscopia, ele está correlacionado com a perícia grafotécnica. Mas ele é obrigatório? Não, porque ele é uma outra expertise. Vou te explicar por que ele é outra expertise. Esse aqui, perícia grafotécnica, analisa escritas e assinaturas. Esse daqui, ele analisa a parte física dos documentos. A parte física dos documentos. Qual é a parte física? Que tipo de papel? Que mecanismo de segurança que esse papel tem? Ele tem uma marca d'água? Ele tem uma tinta fluorescente? Ele tem alguma fita de segurança? O que ele tem dentro dele? Por exemplo, um RG, um CPF, um passaporte, que olhando, periciando esse documento e um outro falso, a gente não encontra, por exemplo, as marcas d'água em uma nota de dinheiro, que tipo de papel que é feito a nota de dinheiro, quais os elementos de segurança que estão dentro daquela nota de dinheiro ali, né, naquela cédula de dinheiro que não tem na outra, né? Então, é a parte física, vai entender que tipo de celulose foi feito um papel, que tipo de tinta que foi feito um instrumento escritor, por exemplo, é uma tinta esferográfica, foi um giz, como eu estou escrevendo com giz aqui, foi um carvão, foi um lápis, o que foi escrito? Então, é a parte física, não tem nada a ver com a escrita, né? Mas ela pode chegar e aqui complementar a perícia grafotécnica, mas não no primeiro momento. Então, o juiz, quando ele quer um perito grafotécnico para analisar escritas e assinaturas, ele nomeia um perito grafotécnico para esse trabalho. Quando ele quer avaliar um documento, ele nomeia um perito de documentoscopia. Agora, lá na frente, você fez perícia grafotécnica, que é o que demanda 97% das perícias no Brasil, né? Você, poxa vida, Mauri, e aí, me fala, o que eu faço? Faz primeiro perícia grafotécnica, se você não tem o valor, como eu não tinha quando eu ingressei, você não tem o dinheiro ainda, então você ingressa com perícia grafotécnica e depois você faz como educação continuada, documentoscopia. Não, Mauri, eu estou bem, dá para comprar os dois? Ah, então eu vou comprar os dois, mas é uma decisão tua, e não empurra, e não algo goela abaixo, dizendo, não, você precisa disso aqui, porque se você não pegar isso aqui, você não vai ser nomeado
trabalho enquanto um juiz vai ficar comparando currículos para ver quem é que tem mais expertise para atender ele. Mentira. Isso não é verdade. Eu falo para você e provo para você, os mais de 1.600 alunos que eu tenho, e na minha profissão e na profissão da minha esposa, que somos peritos. Te provo que isso aqui não é uma verdade, tá bom? Então, mas que você pode ter esse curso, você pode ter esse curso, porque esse curso é uma extensão curricular. Ele vai te ajudar, sim, a identificar alguns tipos de fraude, por exemplo, que é uma fraude que é de transporte. Eu vou falar agora aqui dessa fraude para vocês. Agora, para você entender, dentro da perícia grafotécnica, o que um perito grafotécnico faz, você vai entender assim, ó, que o perito grafotécnico, ele trabalha na ciência, na técnica e ciência da grafocinética, que, apesar desse nome complicado, diz respeito a mais ou menos 18 exames que um perito aplica numa assinatura questionada em comparação com uma assinatura natural, se nessa comparação encontra-se autenticidade ou não dessa assinatura, tá certo? Então, são mais ou menos 18 exames. Quais são eles, Amaury? Vou dar alguns para vocês aqui, por exemplo. Inclinação axial. Nossa, Amaury, o que é isso? Inclinação axial. Se eu escrever um L assim, você entender que ele está inclinado para a direita, você entender que ele está inclinado para a direita. Isso é uma inclinação axial, tá certo? Um comportamento de pauta. O que é isso, Amaury? Aqui está uma linha de pauta imaginária. Eu escrevi acima da linha de pauta. Tem gente que escreve em cima da linha de pauta, tem gente que escreve abaixo e tem gente que escreve de forma sinuosa. Então, é um comportamento de pauta. Esses são alguns exames. Nós temos 18. Não é o caso de eu te falar todos aqui, mas para você saber. E nós temos alguns tipos, dentro da ciência, alguns tipos de falsificação, que eu vou falar algum para você aqui. Por exemplo, nós temos a imitação servil. A imitação servil. Que tipo de falsificação é essa? É aquela que o falsificador coloca um documento seu e com outro papel ele vai copiando. Essa imitação servil, o perito é capaz de identificar que foi copiada, que foi imitada através de vários individualizadores da escrita personalíssimos que ficam evidentes de que eu tenho uma assinatura que é única, você tem uma assinatura que é única, o fulano e o beltrano, cada um tem a sua assinatura única, e deixamos lá impresso nela o nosso DNA da escrita, aquilo que nós aprendemos na nossa infância e fomos, ao longo da vida, nos desenvolvendo e aperfeiçoando, e virou tão automático que nós já não percebemos mais. Que quem escreve, para que você saiba, quem escreve não é a mão, é o cérebro. O cérebro, ele comanda os músculos e os nervos do corpo, dando o dinamismo, a velocidade, a evolução da escrita, as formas. Tudo isso é o cérebro que faz, a mão é só um instrumento. Então fica muito difícil qualquer falsificador levar em frente uma assinatura e fazer uma réplica daquela que ele está tentando imitar, tá certo? Então eu estava dizendo para você como que se mistura a perícia grafotécnica com a documentoscopia. E eu entrei aqui para te fazer essa breve explicação para chegar agora e dizer em que momento que vão parecer duas assinaturas 100% iguais. E isso não acontece. Então, para provar que não acontece, por exemplo, se eu pegar uma letra L em forma e eu tiver uma outra letra L, e que essa letra L, se eu sobrepor com essa daqui, as duas ficam 100% iguais. Isso não existe na escrita. Isso não existe. Nenhum cérebro, nenhum ser humano consegue fazer isso na mesma sentada que ele assinar. Mas isso acontece o quê? Onde entra a documentoscopia para complementar a perícia grafotécnica. Existe um tipo de fraude que a gente conhece por recorte-transporte. Recorte-transporte, que eu vou explicar agora para vocês aqui, rapidamente, para a gente evoluir na nossa aula. Então, existe um tipo de fraude que acontece da seguinte maneira. O falsificador pega um documento da vítima original, onde tem aqui uma assinatura da vítima. Ele vem aqui, nessa assinatura da vítima, e ele recorta isso. E ele quer validar um segundo documento, onde tem tudo escrito lá, mas não tem a assinatura
Ele quer pegar ele quer validar esse documento, esse falsificador, que não tem assinatura, e a da vítima tem. Então, ele vai pegar aqui, vai recortar essa assinatura e o documento original da vítima e vai levar para cá. E vai fazer o quê? O recorte e o transporte. Recorte e transporte. Tá, Mauri, e o que tem a ver isso com documentoscopia? Eu vou dizer para você que aqui, se eu, como perito, fui nomeado por um juiz, eu sou o perito juiz, porque esse autor aqui disse que nunca assinou esse documento. Eu nunca assinei esse documento, mas ele está assinado com um empréstimo bancário e está descontando a minha aposentadoria. E esse réu diz, não, ele assinou, está aqui, ó. Eu, perito, se eu avaliar essa assinatura, pegar aqui, ó, se eu pegar 20 assinaturas dele e comparar com essa segunda aqui, com esse segundo documento, que é o falso, eu vou encontrar divergência ou eu vou encontrar convergência? Eu vou encontrar convergência. Então, eu estaria, se eu fizesse uma análise de perícia grafotécnica com 18 exames aqui, eu estaria encontrando convergência. Eu estaria incriminando um autor que nunca assinou um documento falso, mas que tem a assinatura verdadeira dele aqui. Por quê? Porque alguém recortou de um documento original dele e colou aqui, para enganar o perito. Se o perito não conhecer de documentoscopia nesse momento, então ele não identifica essa fraude. Mas você ensina isso no curso de perícia grafotécnica? Já estou ensinando você aqui, imagina dentro do curso de perícia grafotécnica. Mas, se você tiver o curso de documentoscopia, você não só vai identificar, como você vai saber que tipo de recorte que ele fez, que tipo de papel que era essa assinatura, você vai aprender a avaliar margens, linha de margens, equilíbrio de linhas, você vai aprender a verificar tipologia de letra, tonalização, e tudo isso daí você vai aprender no documentoscopia para poder o quê? Também dar o seu parecer técnico de perícia grafotécnica e de documentoscopia no laudo pericial para qual você foi contratado pelo juiz. Morta essa questão, nós vamos agora para o lado bom da coisa. Como é que eu ganho dinheiro com a perícia grafotécnica, Mauri? Ok, Mauri, você já me convenceu que a perícia grafotécnica é um mercado bacana, a profissão é uma profissão que me desperta o meu senso de justiça, vou ajudar muita gente aí a não cair nisso, né? Você, por exemplo, pode tirar alguém da prisão, como nós vimos recentemente, né? Um jovem sendo libertado da prisão, porque o perito grafotécnico conseguiu demonstrar que não era dele uma escrita a qual estavam incriminando aquele jovem. Passou um ano na cadeia e o perito conseguiu tirar. Então, isso vai ajudar muita gente. Beleza. Mas como que eu ganho dinheiro com isso, Maurício? Ok. Primeiro de tudo, você tem que tomar a decisão de fazer um curso de perícia grafotécnica, certo? Para se tornar o quê? Um perito grafotécnico. Como que é esse curso? 100% online. Ele é 100% online, ok? Como que eu me capacito? Vendo quase 110 aulas gravadas, de 8 minutos mais ou menos, cada uma. Um aprendizado rápido, simples, que se você tiver de 2 horas por dia, 2 a 3 horas por dia, em 8 dias 8, 10 dias, você conseguiu consumir todo o conteúdo e te pegar o seu certificado. Esse certificado, ele é válido para você trabalhar, ele é válido para você trabalhar no Brasil todo. Então, você vai poder se inscrever em todos os tribunais do Brasil com o certificado do curso de perícia grafotécnica. Quando você se inscreve nos tribunais, né, a gente te dá toda uma orientação de como você faz para divulgar os seus serviços para os juízes. Fazer a sua apresentação para o juiz. Por quê? Porque o juiz tem o perito grafotécnico como braço direito dele. Então, você vai já falar, doutor, peritício, estou à disposição do seu tribunal para exercer trabalhos de perícia grafotécnica que irão aí aclarar pontos controvertidos, né, entre a escrita de um autor e de um réu aí. Pronto, acabou. Então, a gente vai te ensinar a fazer isso para o Brasil todo. Imagine que só no Tribunal de São Paulo, na Praça João Mendes, tem mais de 49 varas cíveis, cada uma respondida por um juiz. Então, num único prédio, no centro de São Paulo, tem 40 e poucas varas cíveis. Em Santo Amaro, Santana, que são tribunais grandes, regionais, só daqui de São Paulo, também na média de 30, 32, 20, 26, fora os outros municípios menores que têm as suas varas, 3, 4, 5, 6 varas cíveis. Então, é um universo gigantesco para você de trabalho, só com juízes, ok? E
dentro do nosso curso Segredos da Perícia, nós ensinamos uma metodologia de trabalho aonde, né, você, além de já ficar exposto a nomeações pelos juízes, você vai poder até duplicar ou triplicar o número de nomeações com uma técnica que a gente te entrega lá dentro. Agora, por cada nomeação, Amaury, como que o perito é pago? O perito é pago, né, os honorários periciais, através de honorários periciais. Para cada laudo pericial que você foi convocado por um juiz, nomeado por um juiz, você ganha, em média, R$3.000 para fazer análise de uma única assinatura, fazendo aqueles 18 exames técnicos que nós falamos, 18, 19 exames técnicos ali que você falou, montando o que nós falamos, montando o laudo pericial e apostando isso. Tudo isso você faz 100% online. Isso aqui você faz de dentro da sua casa, 100% online. Então, isso quer dizer que você tem o quê? Liberdade geográfica. Você trabalha a hora que você decidir trabalhar, contanto que você cumpra os prazos do juiz a hora que você quiser trabalhar. Não tem que entrar às 8, sair às 18, fazer nada disso. Tá? Então, você ganha aqui, nesse 100% online, você ganha liberdade de tempo e liberdade geográfica, certo? Então, você tem dois tipos de liberdade aqui. Liberdade de tempo e liberdade geográfica. Por que geográfica, Maurinho? Porque você trabalha de onde você quiser. E agora eu vou te explicar a liberdade financeira, que é a que mais interessa a você aqui, provavelmente, né? Olha só, se você ganha em média R$3.000 por cada laudo que você faz, então quer dizer que vezes 4 trabalhos desse no mês, você fez o quê? R$12.000. Vamos dizer que para cada laudo, você cumpriu um prazo de 8 horas. Então, vezes 8 horas de trabalho. Fazendo as análises, fazendo lá, depois você pega o jeito. Vamos dizer que foi 8 horas de trabalho. Isso aqui já deram 32 horas. Faz as contas de você ganhando R$12.000 dividido por 32 horas de trabalho. Então, deu um trabalho de uma semana, que são 44 horas ou 40 horas semanais, como empregado, né? Aqui agora vai explicar aqui, olha, que eu vou explicar para vocês. Está vendo o autor? Está vendo o réu? Ele não tem um advogado aqui? Tem. Todo autor e todo réu tem um advogado. Então, eu quero dizer para você o seguinte, quando o juiz nomeia um perito para ele poder ter um amparo técnico e científico para dar uma sentença, o Código de Processo Civil, o CPC, abre uma condição para o autor e para o réu de igualdade nesse processo, dizendo o seguinte, olha, vocês também podem contratar o quê? Um perito para vocês. E sabe por que vocês vão contratar? Porque esse perito ele vai entregar para vocês um laudo pericial também, para ser comparado com o laudo do perito do juiz. E esse perito aqui, ele é um cara que ele trabalha, quando ele trabalha para o juiz, ele é imparcial, ele não pende nem para o autor nem para o réu, por isso que ele está no meio, junto com o juiz ali, ó. Está no meio, não pende nem para um lado nem para o outro. Mas esse daqui, o perito, que é aqui ele passa a ser conhecido tecnicamente, só para diferenciar do perito do juiz como assistente técnico dentro do processo, um assistente técnico judicial, esse assistente técnico ele pode ser parcial. Parcial não quer dizer desonesto. A parcialidade dele quer dizer o seguinte, que ele vai pegar todos os pontos que favorecem o cliente dele e vai evidenciar para levar para o perito, para mostrar para o perito que existem, sim, pontos da defesa aqui do autor, da tese do autor, né, que corroboram com todo esse movimento de abrir uma sentença contra esse réu. O réu, a mesma coisa, vai contratar um assistente técnico, que é um perito. Também só muda o nome para diferenciar dentro do processo do perito juiz. Então, estou reforçando isso aqui para vocês. É um perito normal, que vai entregar também, ao invés de um laudo, chama-se parecer técnico, quando está sendo contratado por um advogado. Tá? Então, contratado por um advogado, esse assistente técnico também vai entregar um laudo, um parecer técnico, e ele pode ser parcial. O que ele vai fazer aqui? Ele vai construir, com as evidências de uma defesa, olhando para aquelas assinaturas, aquelas escritas, ele vai construir uma defesa para mostrar para o perito do juiz, falar assim, olha aqui, ó, eu estou me defendendo porque não é verdade o que eles estão falando. Ou eu quero que quando você fizer o teu laudo, olhe para isso aqui que eu estou mostrando. Então, não há aqui, nesse caso, a parcialidade não está dizendo que você pode ser desonesto. Você tem que ser honesto, mostrando aquilo que ajuda o teu cliente, perfeito?
Diferença disso aqui. Diferença de quando você está nomeado por um juiz e recebe R$3.000 aqui, ó, de honorário, para essa diferença aqui. Aqui é o mesmo pagamento, por cada laudo, R$3.000, ok? Mas qual é a diferença? Aqui você cumpre prazos. Quando você está nomeado por um juiz, você cumpre prazos. Então, precisa coletar padrões, que são as assinaturas dessa pessoa aqui, do autor. Você precisa reunir documentos e aí você vai fazer o seu laudo. Quando você fizer o seu laudo e entregar para o juiz o seu laudo, ele mostra para as partes, abre vistas para as partes e essas partes têm que se manifestar em 15 dias. Se concorda ou não concorda com o teu laudo. Se concordar com o teu laudo, ele manda pagar os seus honorários. Então, presta atenção, você trabalhou para o juiz, você entrou no meio do processo nomeado para o juiz e saiu no meio do processo quando você entregou o laudo pericial. 15 dias para receber os seus honorários. Se alguém contestar, tem mais 5 dias para você mostrar que ele está equivocado naquela contestação, porque você tem certeza do laudo que você fez. E aí, então, o seu pagamento vem depois de 20 dias. Essa é a diferença que vai movimentar esses R$3.000 aqui contra esses R$3.000. Agora, quando você trabalha para o autor e para o réu, que a gente chama de perícia extrajudicial, que é a perícia extrajudicial, porque para o juiz você está trabalhando, você é um perito judicial, que eu falei aqui, né? Perícia judicial. Quando você trabalha para o autor ou para o réu, você é extrajudicial. Por quê? Porque quem vai te pagar é quem te contrata, os advogados do autor ou do réu. Então, quando eles te contratam, você vai fazer assim, ó, só que eu trabalho 50% do valor dos meus honorários no pedido e 50% antes de eu entregar o trabalho final para você, que eu mostro para você, através de um print que trago aí no WhatsApp, um print do trabalho feito, só de uma parte do trabalho feito, te mostro que já está pronto, e você me faz o que quiser outra parte. Então, de 3 a 4 dias, mais ou menos de 3 a 4 dias, você está colocando dinheiro no bolso. Agora, por que a gente fala que você vai ganhar R$12.000 por mês, tá? Agora, vamos lá. Existem só essas formas, Amaury, de ganhar dinheiro? Não, né? Então, um perito, quando ele está trabalhando judicialmente ainda, ele pode ser nomeado para uma AJG, que é uma justiça gratuita. Gratuita é só o nome, porque eu costumo dizer o seguinte, aqui em São Paulo, os juízes pagam R$428 para uma justiça gratuita, isso é uma média, tá? Porque é uma tabela da Defensoria Pública que diz, ó, um contrato, R$428, 2 contratos, 513, 536, 3 contratos, 684, e aí vai até 900 e poucos reais. Ok, esse é um valor. Que ele assiste quem? Assiste aquele autor, que é uma pessoa que não tem dinheiro para bancar honorários, nem de advogado e nem de perito. Então, ele está suportado pela Defensoria Pública. Ele provou dentro do processo que ele é pobre. E aí a Defensoria Pública vai fazer esse pagamento por ele. Então, ela tem uma tabela. E os juízes costumam fazer a primeira nomeação sua, não é regra, mas é assim que funciona. A primeira nomeação como perito, para conhecer o teu trabalho, eles fazem uma justiça gratuita. Então, eu costumo dizer o seguinte, que não pegar esse tipo de nomeação é uma bobagem muito grande, porque os juízes estão fazendo o quê? Pagando R$428 para o quê? Para analisar o seu currículo, que é o seu laudo. Analisar o seu laudo, que é o seu currículo. Ele está querendo o quê? Fala assim, olha, nomeia esse perito novo aí, que eu quero deixar mais peritos nomeados aqui na minha... Lembra que eu falei? São 20 milhões de processos, muita demanda, né? Que cada 8 segundos tem uma fraude no Brasil contra o brasileiro e tal. Então, são muitos processos. Eu quero analisar mais alguns peritos. Nomeia esse perito para uma justiça gratuita, paga R$428, porque é um laudo de uma única assinatura. Ok, ele está te pagando R$428 para ele analisar o teu trabalho, analisar o teu laudo. Só que poucas pessoas sabem que aqui, ó, a justiça preserva o perito, dizendo o seguinte, que está na mão do magistrado, do juiz,
a possibilidade de majorar em 5 vezes esse valor. Majorar quer dizer aumentar esse valor. Então, no aceite dessa nomeação, você pode, enquanto perito, pedir uma majoração de 5 vezes, fazendo uma pequena tabelinha e mostrando o quê? Olha, eu tenho deslocamento, eu tenho essas horas de laboratório, eu tenho que fazer o tratamento dessas imagens, tenho isso, portanto vou gastar isso com tal gasolina, tal, tantas horas, daria, por favor, para o meritíssimo avaliar a possibilidade de fazer uma majoração de 5 vezes, e ele majorando isso já vai para 2.100 e poucos reais, então você vê que, na verdade, você sempre vai estar ganhando 5 mil reais. Eu digo que é bobagem o perito não pegar, por quê? Porque faça uma conta rápida comigo. Se você pegar 5 dessas por semana, 5 vezes 4, já são 2 mil reais. Num mês todo, você já fez o quê? 8 mil reais. 8 mil reais. Ai, Amauri, mas eu ouvi dizer que essa daqui demora um pouquinho mais para a gente receber. Me fala uma coisa, se você tiver uma poupança que você trabalhou, uma poupança que você sabe que amanhã ou depois, ou daqui 2, 3 meses, você vai receber R$1.000. É ruim, enquanto você faz os outros trabalhos, fazer um desse aqui, deixar 8 mil para você receber daqui 2 meses? Eu vou te mostrar os seus ganhos agora, momentâneos, aqueles ganhos do dia a dia. Me diz uma coisa, se você fizer 5 trabalhos desses por semana, que dá um total de 20 por mês, trabalhando 20 desses trabalhos aí por mês, você ganha mais ou menos 8 mil e poucos reais. É ruim 8 mil e poucos reais para você colocar numa poupança e esperar por 2, 3 meses ele vir para a tua conta? Ou esperar 2 meses que seja, 3 meses que seja para ele vir para a tua conta? É claro que não, porque eu vou te explicar como que você ganha o dinheiro do dia a dia, sem até se preocupar com nomeações, que são aquelas perícias que demoram 15, 20 dias para você receber. Quando você trabalha como empregado, você trabalha 30 dias e só recebe no fim do dia útil. Não estou falando aqui de receber por 20, 25 dias quando você trabalha com o juiz. Agora eu vou te mostrar como que você ganha de 3 a 4 dias o dinheiro do dia a dia. Então, eu vou te mostrar agora como que você vai chegar a 12 mil reais ou até mais por mês. Guarda esse número aqui, 12 mil reais. Por quê? Se você aprender a técnica que nós ensinamos dentro do curso Segredos da Perícia, que é uma metodologia, protocolo 8X, 8 formas de ganho dentro de uma única profissão. Eu vou te ensinar a trabalhar aqui, nas pessoas do autor e do réu, representados por seus advogados, que são escritórios de advocacia, advogados autônomos, departamento jurídico das empresas. Só esses 3, tá? Só esses 3, e tem mais 5 possibilidades de você trabalhar. Só esses 3 aqui, se você fizer um trabalho que você faça assim, dentro do curso Segredos da Perícia, no método Protocolo 8X, eu te entrego uma metodologia de como que você aprende a buscar esses trabalhos. Então, diferente do que o mercado te apregou aí, da forma que você só trabalha para juiz, nomeado, e fica aquela loucura, aquela ansiedade, será que eu vou ser nomeado hoje? Será que meus honorários vão cair na conta hoje? Eu vou te ensinar como você vai buscar. Agora pega papel e caneta na mão, porque eu vou te ensinar o ouro aqui, o ouro. Como é que você vai buscar o seu dinheiro, que na perícia grafotécnica, no primeiro mês, você já vai diferenciar isso. Eu vou fazer até uma cor diferente aqui, para você entender como que você vai se diferenciar de todos os peritos no mercado. Então vamos lá, trabalhando para escritórios de advocacia, advogados autônomos, me diz uma coisa, se eu te entregar uma ferramenta onde você vai saber todos os processos que já tem um perito grafotécnico, uma ferramenta que vai chegar no teu e-mail uma informação dizendo assim, hoje foram nomeados 10 peritos, hoje foram nomeados 20 peritos dos processos tais, vai entregar um número de processo. Quando você entra no número do processo, você conhece o quê? A OAB desses advogados aqui. Quando você conhece a OAB desses advogados, você consegue, então, com uma outra ferramenta que eu tenho, que eu te entrego dentro do curso, da metodologia Protocolo 8X, saber o contato desses advogados. Sabendo o contato desses advogados e que eles estão dentro de um processo onde já foi nomeado um perito do juiz e que o CPC, que é o Código de Processo Civil, dá para eles também o direito de contratarem um assistente técnico para trabalhar para eles, eu vou ensinar você a fazer o quê? A prospecção agora ativa. A prospecção ativa, aonde você agora passa a ser o dono do seu
dono dos seus ganhos. Você vai ter previsibilidade de ganhos e vai ter métricas para nortear esse trabalho, para saber qual é a tua meta. Você vai poder estabelecer meta para saber quanto você quer ganhar no mês. Como isso, Mauri? Então, eu te entrego uma ferramenta que você vai saber que foi nomeado um perito para cada processo, e isso ela vai te entregar durante o dia. Mais 10 peritos, mais 20 peritos, mais 30 peritos. Com esse universo de peritos, você criou o quê? Uma lista de contatos, porque você já identificou também com uma segunda ferramenta o AB desses advogados. Se a cada 15 minutos do seu dia você fizer um contato com o escritório de advocacia, ou um advogado autônomo, ou um departamento jurídico da empresa, um contato, isso te gera a cada 60 minutos, a cada 1 hora, 4 contatos. 4 contatos em 1 hora, se você trabalhar 8 horas por dia, são 32 contatos no dia. Na semana de 5 dias, são 32 contatos. 32 contatos vezes 5 são 160 contatos na semana. Então, nós estamos dizendo que são 740 contatos no mês, por mês. 740 contatos por mês. Agora, vamos lá, 740 contatos por mês. Ah, Mauri, mas eu sou ruim de venda. Não tem problema, porque para essa prospecção ativa, dentro do curso Segredos da Perícia, você vai aprender a fazer o seu brand. E que é isso? A sua marca pessoal, apresentações. Você vai aprender a fazer isso, tá? Comigo. Mas você foi muito ruim. Vamos cortar isso pela metade. 740 dividido por 2, vamos dizer que dividido por 2, você só conseguiu vingar nas suas apresentações 370 clientes. Só esses falaram, não, me interessa alguma coisa. Mas a gente é muito ruim nisso aí. 370 clientes, a gente fez o seguinte, somente 5% de 370 clientes, porque nós somos muito ruins de vendas, né? Mas muito ruim mesmo, a gente levou até o final do funil de vendas somente 18 clientes, que corresponde a 5% disso aqui, somente 18 clientes. Lembra que eu te falei que por cada assinatura a gente cobra R$3.000? Nós somos muito ruins. Nós somos muito ruins mesmo. Cobrou R$1.000 de cada um ao final desse mês. Então, eu estou falando para você que só aqui, se você se esforçar aqui, você já tem R$18.000. Você precisa dos 12 mil do juiz? Você precisa da justiça gratuita te entregando R$8.000? Precisa, porque dinheiro nunca é demais. Então, se você não é capaz de fazer isso aqui, ó, que eu estou falando para você, a cada 15 minutos, um contato, para gerar 32 no dia, para 160 contatos numa semana, ao final de um mês, 740 contatos. Para você ser muito ruim, só encontrar sim, eu quero conhecer melhor isso, de 370 contatos, e desse 370 ser muito ruim, só converter 5%, e ainda ser muito ruim, não ter vergonha de falar de R$3.000 e falar só de R$1.000, você ganhou 18K. Mas eu sou péssimo, Mauri. Eu sou péssimo. Corta isso aqui, então. Põe isso aqui a R$9.000. Estou realista com você? R$9.000 é um valor diferente no Brasil? É um valor diferente de ganhos no Brasil? É claro que é, porque 87% da população no Brasil ganha menos do que 2 salários mínimos. Então, somente recapitulando rapidamente com você aqui. Então, nós falamos nessa aula como que as pessoas chegam aqui, de que maneira que elas chegam, mas que todas as formas que elas chegam sempre se encontram em uma necessidade de ganhar, de lucrar, de ter uma renda maior com uma nova profissão. Eu apresentei para vocês a profissão de perícia grafotécnica. Expliquei justamente para você o porquê que um juiz e um advogado precisa, né, de um perito, de um auxiliar técnico. Depois eu expliquei para você que a profissão, ela tem aí a oportunidade no mercado que eles ficam vendendo as coisas como combo para você. Expliquei para você o que diferencia a perícia judicial da documentoscopia, perícia grafotécnica de documentoscopia. Fiz uma analogia entre o clínico, geral, médico e tal. Depois eu te expliquei também que a perícia grafotécnica ela não é somente uma nomeação feita por juiz. Eu expliquei para você que existe o mercado do autor e do réu que te incentiva a ganhar. Expliquei para você como que você deve entender aquela perícia gratuita, diferente do que as pessoas ficam se queixando. Agradeça quando um perito vir falando que é um tapa na cara receber R$428. Eu agradeço o tapa na cara porque ele vai te abrir porta. O juiz está pagando R$428 para você, para dar a chance dele analisar o teu laudo pericial. E ainda você pode pedir majoração de 5 vezes esse valor.
Disse para você que tudo isso você põe numa poupança, mas que agora você pode trabalhar para escritórios de advocacia, advogados autônomos, departamento jurídico das empresas e mais 5 oportunidades que eu te entrego dentro do protocolo 8X. Eu sei que tudo isso é muita informação, e é mesmo. Mas agora você está diante de 2 oportunidades. A primeira delas, né, é pegar todas essas informações e fazer tudo sozinho. Pega todas essas informações que eu passei aqui e tenta fazer tudo isso sozinho. Você vai conseguir? Provavelmente sim, mas você vai cair nos erros que eu caí. Você vai tropeçar, vai tombar, vai perder dinheiro, vai levar 5 vezes, 10 vezes mais o tempo que eu levei, né? E se eu já fiz tudo isso por você, por que você, diante dessas 2 oportunidades, não faz a mais inteligente, que é a que a maioria das pessoas optam, que é pegar a minha metodologia e replicar ela, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V na sua vida. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí você pega isso tudo pronto, você pode pegar tudo que eu fiz, né, e replicar na sua vida. Essa é a maneira mais inteligente. E aí você pode chegar, então, e aplicar para o protocolo 8X. Mas, se você está inseguro ainda, eu quero te garantir o seguinte, que você não perde nada por 7 dias. Porque por 7 dias eu vou te dar a nossa garantia incondicional. Você vai lá, entra no curso, tudo que eu falei aqui, você verifica, fala, não, a Mauri mentiu e tudo, nada disso aí está me convencendo. Então você vai lá na plataforma, pede o estorno do seu dinheiro, 100% do teu dinheiro vai ser devolvido para você. Por quê? Porque a lei do consumidor te defende por isso. Tudo que você comprar na internet, em 7 dias você pode devolver. Certo? Entra lá, vai lá na minha comunidade fechada do Telegram, onde eu atendo os alunos lá, você vai ter lá uma comunidade hiper colaborativa, hiper participativa, profissional, onde durante o dia todo, né, eles postam as suas dúvidas e ao final do dia eu respondo para eles. Você vai lá e fala assim, escuta, por que tem sucesso aqui? Você vai ver que os alunos vão te responder lá. Aí, se você achar que toda essa coisa aí não serve para você, vai lá, pede estorno do seu dinheiro, 100% de garantia de devolução. Você vai ter todo o valor devolvido na sua conta do que você reservou no cartão de crédito ou pagou no Pix lá, tá bom? O risco é todo meu, não tem nada seu. E se você hoje ainda optar por entrar no curso Segredos da Perícia, você tem ainda os 3 bônus que eu entrego. Que é o quê? 3 bônus, que é um grupo do Telegram, onde o professor está junto com você lá, como eu acabei de falar. Você tem o meu arquivo pessoal de fundamentações, onde você, dentro do curso, já recebe todos os modelos de laudos, você recebe todos os modelos de petições, mas aqui eu passo o que é meu, mais de 500 nomeações. Tudo que eu vivi eu passo para você aqui no arquivo de fundamentações, que é Ctrl+C, Ctrl+V para você. Isso economiza um trabalho violento para você. E aqui você vai ganhar também o curso Brand, curso de marca pessoal, marketing pessoal, Pocket de Brand, onde eu te ensino como você se apresentar, tanto presencialmente, se você quiser fazer presencialmente uma apresentação, como também fazer isso de forma online. Todos esses bônus, mais a garantia, mais tudo que você encontra dentro do curso Segredos da Perícia e o protocolo 8X, para entregar tudo isso aqui para você, concorda que seria um valor justo, não seria nada absurdo você para transformar a sua vida e nunca mais procurar emprego, nunca mais depender de um chefe chato, nunca mais ter que ficar trancado 12, 14, 18 horas dentro do escritório, você trabalhar, nunca mais você se afastar do teu filho, ver o teu filho crescendo, ver tua filha crescendo, poder levá-los na natação, poder levá-los na escola, poder sair com a tua esposa para um jantar bacana, dar uma roupa legal para ela, não seria bacana isso? Tudo isso se transformaria? Mas hoje, se para você garantir os 3 bônus que você está vendo aqui, os 3 bônus, mais o curso Segredos da Perícia, mais a metodologia Protocolo 8X, tudo isso você vai ter um aprendizado para o resto da tua vida, para nunca mais você ter que colocar um currículo no mercado. Então, agora o que você tem que fazer é clicar nesse link aqui e garantir a sua vaga rapidinho, porque elas são limitadas
E assim que você sair dessa tela aqui, você não vai ter mais chance de voltar para pegar por esse valor. Então, eu garanto para você que essa aula eu fiz para você ter a sua oportunidade e essa oportunidade não será estendida. Essa aula não vai ficar gravada para você ver de novo. Você entrou, viu, é a tua oportunidade. Ou você abraça ou você perde. Tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração. Te espero lá na área de membros do curso para a primeira aula do nosso curso Segredos da Perícia Protocolo 8X. Um prazer ter estado aqui com você e poder entregar para você a transformação da tua vida. Agora é com você.